Olá, que bom estar com você mais uma vez neste podcast Curta a Palavra. Sou o pastor Charles Cruz e nós vamos falar então do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. No iniciozinho aí do capítulo vai dizer que por aquele mesmo tempo Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ele matou a espada Tiago, irmão de João. E quando ele viu isso, que tinha agradado os judeus, ele continuou matando, prendendo também Pedro. E eram os dias dos ázimos quando isso aconteceu. Herodes, ele era neto de Herodes o Grande, que mandou matar as crianças de Belém, esse Herodes aqui, né? Então ele era neto do Herodes o Grande. Uns Deus livra da morte e outros Deus livra na morte. Deus, nesse caso aqui, livra Tiago na morte. Ele morreu por amor ao Evangelho, por amor à igreja e à pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Herodes viu, que o povo gostou, o povo judeu, tinha gostado, eram os dias ázimos, havendo prendido, encerrou Pedro na prisão, entregando a ele a 4 quaternos de soldados para que guardassem, ou seja, ele estava muito bem guardado. Eram 4 quaternos, então eram em torno de 16 soldados guardando Pedro. Então ele estava muito bem vigiado e muito bem preso. Pedro era guardado nessa prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Notamos aqui que a igreja não saiu para fazer manifestação popular contra Herodes, mas a igreja foi dobrar o seu joelho e orar em favor de Pedro. Quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharda, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E aqueles homens que estavam guardando Pedro não viram nada. O anjo disse para Pedro: olha, cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele assim o fez, disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Então ele saiu seguindo o anjo, e seguindo o anjo, não sabia que era real, estava ali talvez pensando que era um sonho, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava ele que via alguma visão, conforme diz no versículo 9. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E ele ali então se viu liberto, livre daquela prisão por um milagre. Ou seja, o anjo foi lá tirar Pedro da prisão, mas foi a oração que levou o anjo até Pedro. Era uma igreja que orava, uma igreja que sabia o que estava fazendo, sabia no Deus que eles acreditavam e sabiam que a sua resposta estava na oração, em buscar a Deus. Pedro, tomando a si, no versículo 11 vai dizer que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. No versículo 12, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ele então chega nesta casa, e quando ele bate na porta, a pessoa que vai lá para abrir nem acredita que é ele, volta, e depois quando vai abrir, que eles vão se manifestar, ele faz um sinal para eles para não fazer barulho, para eles não fazerem barulho. E acontece que quando Herodes manda procurar Pedro e não foi achado, ele manda então justiçar aqueles homens, porque eram muitos homens tomando conta e agora ninguém sabia onde é que estava Pedro. Então Herodes era um homem cruel que manda justiçar aqueles homens. Isso era uma prática que acontecia naquele tempo, e ele estava irritado também com os de Tiro de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, de acordo com o versículo 20, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz. Portanto, o seu país se abastecia do país do rei. Então a gente nota aqui nessa parte do capítulo como Herodes ele era um homem muito arrogante,
e vai dizer que num dia designado ele, depois de se vestir das vestes reais, estava sentado no tribunal e o povo clamava de voz alta, dizendo: voz de Deus e não de homem. E aí no versículo 23 vai dizer que no mesmo instante feriu o anjo do Senhor porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou, ou seja, ele morreu. Esse é o acontecimento que acontece logo depois. Essa igreja era uma igreja que orava, uma igreja que estava mantendo a sua prática de oração e orando incessantemente, e puderam ver esse milagre, essa maravilha que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Então nós, como igreja, precisamos confiar mais na eficácia da oração. A nossa resposta não está no nosso braço ou no nosso brado contra o inimigo, mas está na oração. Às vezes buscamos soluções carnais, mundanas, quando deveríamos buscar em Deus. O cristão, quando ora, Deus dá ordem aos anjos a seu respeito, conforme diz no Salmo 91, o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. E assim aconteceu na vida de Pedro, na vida dessa igreja, que quando orou, Deus então envia o anjo a favor do apóstolo Pedro. Nossa oração deve ser dirigida a Deus, em nenhum anjo. Nós oramos a Deus e Deus sabe o que ele vai fazer e como ele vai fazer. A prova é Deus fazer o que ele tem que fazer. O cristão ele precisa ter consciência de que sua oração está sendo dirigida de acordo com a vontade de Deus, dirigida ao Todo-Poderoso, ao Senhor nosso Deus. É necessário orar incessantemente, conforme o apóstolo Paulo, ele ensina também, que nós devemos orar sem cessar, orar incessantemente. Deus quer livrar o seu povo da escravidão financeira, da escravidão emocional, dos problemas familiares e de toda e qualquer dificuldade, mas a igreja precisa entender que o segredo da igreja é a oração. Esse é o segredo de uma igreja poderosa. Esse é o segredo de um cristão, de um discípulo de Cristo poderoso. É aquele que ora, que realmente confia no Senhor, e ele vê então as maravilhas do Senhor, os prodígios e as maravilhas de Deus na sua vida. Esse é o capítulo 12 que nós agora relatamos, e que você possa meditar mais a esse respeito, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Fica aqui então mais um Curta Palavra, este podcast, e a gente vai se encontrando por aí. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.